Olá, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 48, aqui com o Dr. José Rocha Faria Neto, meu amigo de faculdade, meu amigo de cursinho, e depois aí toda essa jornada nossa, nós estamos juntos aí dentro de uma amizade, de um grupo de amigos muito bacana, e sem deixar de mencionar aqui que é um dos maiores, um dos melhores cardiologistas, né, pelo menos do Brasil e até internacionalmente reconhecido, né, Zé? Bondade sua, meu amigo. César, é um prazer enorme estar aqui contigo, compartilhar um pouco dessa trajetória, parte dela, felizmente, juntos. E é realmente um prazer enorme estar aqui com você e com o pessoal que nos escuta e nos assiste. Antes de nós iniciarmos aqui, não vou deixar de mencionar nossos apoiadores, tá? Hospital Hipo, Eco Medical Center, Petwell, um plano 100% digital voltado à área de pets, e Pironte Advogados, muito obrigado. Obrigado aqui ao pessoal da One Way Production, aqui, uma plataforma profissional de podcast, o pessoal da X-People, que faz conexão de pessoas. Muito obrigado a vocês, ouvintes que estão aí no YouTube, Spotify, nas principais redes sociais nos assistindo. Vou chamar aqui meu amigo de Zé. É assim que eu te conheço, Zé. Aqui é um bate-papo. Isso, não sabe o quão confortável eu me sinto ouvindo ser chamado dessa maneira. Maravilha. Zé, conte para nós um pouquinho, assim, como é que foi a tua jornada para chegar a ser esse profissional que você é hoje, pelo início? César, veja, primeiro eu acho que assim como boa parte de todos nós, enfrentei algo que é um dos grandes problemas, na minha opinião, na vida de um estudante, que é a tomada de decisão pela profissão com 16, 17 anos de idade, o que é algo realmente torturante para um jovem, né? Eu especificamente com 16 anos, eu fiz vestibular com 16 anos. E se você me perguntar por que eu fiz medicina, eu fiz medicina porque eu prometi para o meu avô, que era médico, e faleceu, eu tinha 14 anos de idade, e eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu tinha prometido para ele que eu seria médico. Então eu entrei no terceiro ano no científico com 15 anos de idade, né, e sem muito para me nortear em termos de tomada de decisão. Fiquei entre direito, minha família toda da área de direito, e medicina pela promessa que eu fiz pelo meu avô. E na metade do terceirão resolvi cumprir a promessa, né? Tive a felicidade de entrar na Federal do Paraná, onde estudamos juntos. Isso, né? E aí, a partir de então, mais para o fim da faculdade, eu diria que todos os passos foram bem pensados, né? Eu acho que isso é muito importante na formação médica, você pensar sempre qual o caminho a ser trilhado, porque alguns caminhos simplesmente não têm volta, né? Então, ao término da faculdade, eu resolvi que eu queria fazer, especificamente, eu queria fazer cardiologia. Então, vamos, bacana, mas deixa eu só voltar um pouquinho aí no início, eu lembro muito bem, né? Assim, eu vou recordar aqui, eu acredito que você se lembra também, mas assim, um momento bacana que nós subimos a escada do Dunk ajoelhados do trote, lembra disso? Exatamente. Porque era um momento de grande alegria, eu acho que, e até hoje, né? Você ser aprovado na Universidade Federal em Medicina é um motivo de grande alegria para quem passa, para a família, para os amigos. Então, realmente, eu acho que aquele foi um momento de grande alegria, né? Tem aquele impacto inicial de faculdade, de você se adaptar ao meio, tudo é novo, tudo é diferente, né? E até que você comece a se entender médico, né? O que acontece quando você vai para dentro do hospital, na verdade. Eu não sei você, mas eu comecei a me sentir um pouco médico quando comecei a ir para o hospital, no terceiro ano da faculdade. Zé, você também é parente do nosso querido professor Dr. Senito, né? Exatamente. Eu acho que ele também te influenciou bastante, pelo menos o que me recordo, num direcionamento teu durante a faculdade. É isso mesmo? Exato. Eu tinha muito claro que eu queria fazer clínica médica, eu queria fazer... Da onde é que veio essa clareza? Porque eu vejo que hoje os acadêmicos eles têm dúvidas se vão para a área cirúrgica, para a área clínica. Como é que se teve já desde o início isso? Eu sempre gostei da questão de raciocínio clínico, né? E confesso, e isso era até motivo de piada entre os amigos durante a faculdade, da minha completa inabilidade manual, de manuseio de bisturi e tudo isso. Então, daí veio minha decisão. Mas eu sempre gostei muito de diagnóstico, de fazer diagnóstico, pensar em tratamento. Então, daí veio o gosto pela clínica médica. Mas não era cardiologia, minha área era pneumologia. Eu fui destinando toda a minha formação para a área de pneumologia. Era muito ligado aos nossos professores de pneumo, nosso querido professor Roberto Pirajá, o professor Rodney, o Dr. Léo Schoma e o falecido professor Rubens Jansen de Sá. E fazia trabalhos, ia para congresso de pneumologia.
E aí veio a questão do Sanito, que você perguntou, que é um exímio cardiologista. O Sanito faleceu, nos deixou aí há pouco mais de um ano atrás. Minha avó, eu acho que eu estava no 5º ano da faculdade, minha avó infartou e foi internada. E o Sanito foi cuidar da minha avó, né? E ela foi fazer um cateterismo. Estou falando aqui de 1991, não era algo tão simples como é hoje em dia. Nós estávamos no 3º ano. Terceiro, quarto ano de medicina, de medicina, acadêmicos. Exatamente. E aí eu fui acompanhar a realização de um cateterismo da minha avó, da cineangiocoronariografia. Então foi realizado lá na Santa Casa pelo Dr. Constantino. E eu me encantei por tudo aquilo. Eu me encantei pela cardiologia e naquele momento eu tive certeza absoluta. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Então eu acredito que todos nós temos esses momentos da nossa vida onde de repente abre um caminho, né, totalmente diferente e a gente não pode desperdiçar esses insights que a gente tem. Né? Eu acredito muito em destino. E acho que às vezes tem algumas coisas que aparecem no nosso caminho para ir nos direcionando. E esse foi um momento. Você falou muito assim que nada também se acredita em destino, mas eu vejo que houve um planejamento, né? Como cardiologista, ok, você teve um insight e descobriu, vou ser cardiologista. Daí você planejou para ser o cardiologista que você é hoje. Exato. Aí veio um ponto importante. Isso, me conta um pouquinho aqui para nós como é que... importante, porque quando eu resolvi que eu queria fazer cardiologia, eu não queria fazer cardiologia. Eu queria fazer cardiologia no melhor centro de cardiologia do Brasil, que é ainda o Instituto do Coração, o INCOR em São Paulo, que é vinculado à Faculdade de Medicina da USP. Aquilo era muito claro para mim, eu queria fazer cardiologia no INCOR por ser o melhor centro. Né? E havia um fator complicador nisso, que naquela época, hoje mudou, mas naquela época a prova de residência de cardiologia do INCOR só abria para os médicos residentes de clínica médica do Hospital de Clínicas da USP. Coisa que hoje não existe mais, os concursos de residência têm que ser abertos. Né? Ou seja, eu tinha uma outra etapa antes de ir para o INCOR, eu tinha que passar na USP, fazer clínica médica na USP. E esse foi o primeiro grande passo. E eu me lembro que eu realmente me preparei para fazer a prova. Eu não tinha ainda tanta clareza sobre ir ou não para São Paulo. Ainda era algo um pouco assustador para mim, sair de Curitiba e ir para São Paulo. Mas o fato é que as coisas se encaminharam dessa maneira. Eu fui aprovado no concurso de clínica médica da USP e fui fazer minha residência de clínica médica em São Paulo. Uma vida totalmente nova. Né? Um grande desafio, né? Um grande desafio. E a gente tem que estar aberto. Na formação, na nossa formação profissional, você tem que estar aberto. Você tem que sair... É um jargão, mas você tem que sair da zona de conforto. Não tem como. Né? Daí você entrou na residência em São Paulo, né? No Hospital de Clínicas, não é isso? No Hospital de Clínicas, exatamente. Daí você fez a clínica médica e depois você foi para o INCOR? Aí, ao término, naquela época, foi o último ano que o MEC exigia só um ano de clínica médica como pré-requisito para a especialidade. Hoje são 2, já há muito tempo são 2 anos. E ao término do primeiro ano, então, abriu a prova do INCOR e junto com os outros residentes da clínica médica que queriam fazer cardiologia lá, eu fui fazer a prova. Né? E nunca sobrava vaga, quer dizer, sempre tinha mais residente de clínica querendo do que o número de vagas. Então, existia uma competição interna ali entre os colegas de residência. E aí eu fui aprovado na residência médica no INCOR e aí eu acho que esse foi o turning point na minha vida. Foi o momento que eu cheguei num lugar que eu reconheci. Isso aqui é o melhor lugar que eu poderia estar para fazer o que eu quero fazer. Quanto tempo você ficou lá no INCOR? Foram 2 anos de residência. Ao término da residência, eu engatei meu doutorado. Né? Esse foi um outro ponto, ao término, porque ao longo da vida médica nós temos isso. Quer dizer, nós temos que a todo tempo estar tomando decisão para ver qual é o próximo passo, até que nós nos tornemos o profissional que nós queremos ser. Né? E nesse ponto eu levei muita sorte. Ao término da residência de clínica médica, o programa de pós-graduação do Instituto do Coração, que era muito fechado, ele se tornou um pouco mais aberto e eu consegui uma das vagas para fazer meu doutorado. Né? Então, isso, eu estou falando aqui de 1998, eu tinha 27 anos, eu estava fazendo meu doutorado na USP. Né? E fiquei, então, mais 4 anos. No total, fecharam quase 8 anos lá dentro. Mas eu sei que você ficou um tempo fora também nos Estados Unidos, não é isso? Foi.
E aí durante o período do doutorado ou após ainda o doutorado? Não, depois do doutorado. Eu acabei meu doutorado, finalizei meu mais doutorado. 4 anos. Já tinha optado, queria ir para a vida acadêmica, queria trabalhar como pesquisador também, não queria trabalhar só na área de assistência. Tá. E aí foi um outro momento muito importante, isso quem está na vida acadêmica não pode abrir mão disso, eu tive um bom mentor na minha carreira, a partir do momento que eu estava lá em São Paulo e tinha optado pela vida acadêmica, que é o professor Protásio Lemos da Luz. Foi professor titular de cardiologia, é um dos mais renomados, até hoje, um dos mais renomados cardiologistas do país. Né? E é engraçado, porque ele havia feito a residência, a faculdade, perdão, aqui em Curitiba, na Federal do Paraná. Então, eu não sabia. Ele guarda laços afetivos com Curitiba. E naquele momento, né, quando eu estava pensando em ir para o exterior, ele falou, não, então você vai, eu vou conseguir o teu estágio no exterior, né? Seria um pós-doutorado. E aqui tive um ponto importante, porque quando eu estava me preparando para ir, ele, de certa maneira, arrumou lugar para que eu voltasse para Curitiba. Ele falou, então você vai, mas quando você voltar, você volta para Curitiba, porque Curitiba precisa de mais gente na vida acadêmica, dentro da cardiologia. Ainda são poucas as pessoas interessadas em trabalhar com pesquisa na área de cardiologia e Curitiba precisa de mais gente. Né? Então, veja, aqui a visão dele, né? Que ele não precisava disso, né? Mas ele estava pensando ainda na cidade onde ele fez a faculdade, uma visão de que era preciso melhorar o ambiente acadêmico na cidade, e já foi com isso na cabeça que eu fui para fora do país fazer meu pós-doutorado. Que bacana. Daí você foi para onde? Eu fui para Los Angeles, eu fiquei 2 anos no Cedars-Sinai Medical Center, que é um hospital afiliado à UCLA, ele não é um hospital universitário, mas ele é afiliado, muitas atividades dentro do hospital são atividades da UCLA. E lá eu me propus a fazer algo totalmente diferente. Fui trabalhar com pesquisa básica, fui trabalhar com pesquisa de laboratório. Eu passei 2 anos trabalhando com camundongo, fazendo pesquisa, trabalhando em mecanismo molecular de aterosclerose, era o que me interessava na época. Né? Mas você sempre gostou de pesquisa, né? Eu sempre gostei de pesquisa. Então, para você foi um prazer fazer isso lá. Foi, né? foi. E aqui é interessante, porque esse foi um outro ponto, César, eu sabia que eu não faria aquilo, trabalhar com pesquisa básica em laboratório o resto da minha vida, eu tinha noção. Mas tinha noção da necessidade de ampliar conhecimento, né, para quando voltasse com uma bagagem, me sentir pronto. A metodologia, né? O processo do cientista, como pensar, por que pensar, fazer as perguntas certas. Exatamente, né? exatamente. E isso não importa se você está fazendo pesquisa epidemiológica, se você está fazendo pesquisa de bancada. É o mindset. O método o método científico é exatamente o mesmo. E você fez lá um pós-doutorado, então, se concluiu? Eu acabei meu pós-doutorado lá, fiquei como bolsista da CAPES 2 anos e voltei para o Brasil em 2004. Né? E graças à ação do meu mentor, né, eu consegui voltar para o meio acadêmico. Então, desde 2004, eu sou professor da PUC, aqui do Paraná, né, hoje professor titular. Pessoal, por que eu fiz questão de fazer todo esse timeline aí da jornada da formação do Dr. José Rocha Faria Neto? Eu vou contar uma história aqui para vocês. Porque todos nós, médicos que nos assistem aqui, sabem que existem vários caminhos quando você se forma. E o caminho que o José Rocha seguiu, na minha percepção, dentro do que ele planejou, está muito próximo, se não for o ideal, de que todo médico quer. Ou seja, você sai da faculdade, você vai para o melhor centro de formação da especialidade, você conclui ali um doutorado na área que você quer atuar, você vai para fora, você vai para o exterior, você faz um pós-doutorado, você volta, entra na pesquisa, entra na parte acadêmica. Então, realmente, é uma jornada maravilhosa. Parabéns, Zé. Obrigado. Né? Eu me sinto orgulhoso de ter um grupo de amigos, entre outros, você, né, com toda essa formação. E vou dizer, eu conheço o Dr. José aqui há muito tempo, da época do 1º ano, como eu disse, antes mesmo da gente começar as aulas, e é uma pessoa normal. Tá? Ele não é aquele cara que ficava o tempo inteiro em cima dos livros, mas é um cara que tinha assim, 2 coisas que sempre me chamou muita atenção. Vou contar para você. Primeiro, você é um cara muito focado. Sabe? Ele queria uma coisa, ele ia lá e fazia. Quando tinha provas de diagnóstico clínico na pediatria, ninguém fazia ideia do que poderia ser. Ele vinha lá com um diagnóstico que nunca ninguém tinha ouvido falar naquilo lá
e acertava, matava. Você lembra disso ou não? Lembro. Né? Então, realmente, a cabeça dele, o racional dele, de pesquisador, de curioso, de criatividade, é muito grande. E que é um dos princípios do empreendedorismo, que é a pesquisa. Né? Tudo começa com porquê. Por que nós fazemos isso? Como fazemos isso? Então, você é um exemplo, Zé. Parabéns. Obrigado, César. Né? Obrigado. E hoje, você tem, entre outras atividades e entre outras honrarias, você foi agora uma cadeira, não é isso? Eu assumi uma cadeira, que era a cadeira do Dr. Sanito, na Academia Paranaense de Medicina. Pessoal, ele tem uma cadeira na Academia Paranaense de Medicina, Isso. que era do Dr. Sanito Rocha. Isso. Cara, que orgulho, hein? Isso me foi um motivo de grande orgulho, em especial por ser no lugar do Dr. Sanito, não no lugar do Dr. Sanito, porque o Dr. Sanito é uma pessoa absolutamente insubstituível, ímpar, mas de certa maneira é um prazer enorme estar lá e de certa maneira, César, quando você está nesse tipo de academia, Eu sei. existe um registro da memória do que você fez, né? Então isso foi um motivo de grande orgulho, e em especial porque foi indicação do Dr. Sanito. Infelizmente, por conta da pandemia, eu não pude tomar posse, ele não pôde estar presente, acabou falecendo, a posse foi postergada por conta da pandemia. Mas estava lá a família dele, isso me foi motivo de grande orgulho. Bacana. Nós queremos saber aqui um pouquinho do Zé. Vamos voltar para o Zé. Zé, você tem um hobby? Você gosta de algum esporte? Eu gosto. Durante a pandemia, eu precisava de alguma coisa diferente para não ficar maluco, né? Afinal de contas, durante a pandemia, eu acabei usando muito do conhecimento científico e acadêmico para me dedicar à pesquisa na área de Covid também. E isso foi uma coisa interessante, porque acabou eu não vou dizer sobrecarregando, mas me trouxe uma carga de trabalho extra muito grande. Então, em alguns momentos na pandemia, eu senti que eu precisava de alguma coisa para desligar um pouco a cabeça, né? Tudo fechado, o que eu vou fazer? Fui jogar vôlei de praia, me descobri. Jogo mal, eu confesso que jogo muito mal, mas é algo que realmente eu faço com enorme prazer. Acordo cedo no domingo, deixo de sair no sábado à noite, deixo de tomar um vinho no sábado à noite, se no domingo de manhã for para brincar e me divertir com os amigos. Que bacana, Zé. Parabéns. Também aqui chamo você e a tua atenção que, Zé, todos nós, toda a sociedade, nós devemos muito ao Dr. José Rocha, porque ele foi um dos maiores pesquisadores em Covid. É uma referência. Você deu programa no Jornal Nacional, né, na CNN, não é isso? Vários programas, né? Quando começou a Covid, na verdade, o que eu fiz? Eu já vinha trabalhando há bastante tempo com pesquisa na área epidemiológica de doença cardiovascular, e esse tem sido meu foco nos últimos anos. Tá. E o conhecimento de epidemiologia serve para uma coisa, serve absolutamente para outra. Né? E eu senti, de certa maneira, que era uma obrigação, César. Quem estava no meio acadêmico, quem pudesse ajudar, eu acho que tinha que fazer isso. Né? E eu achei que eu poderia ter voz ativa. Então falava, fazia levantamento, dizia para onde eu achava que nós estávamos nos encaminhando, o que poderia ser feito. Afinal de contas, na área de Covid, tudo isso foi muito novo. E aí, realmente, essa foi uma coisa diferente que... isso começou desafio, né? Isso começou a ter projeção. A história do Jornal Nacional foi engraçada, porque em novembro de 2020, quando começou a piorar outra vez a pandemia, eu me lembro que eu gravei um vídeo sozinho no meu consultório, né, pedindo aos meus pacientes, que afinal de contas eu cuido de pessoas cardiopatas, pessoas que faziam parte do grupo de maior risco, então pedindo que se cuidassem, descrevendo um pouco do cenário, e eu mandei o vídeo para vários pacientes, algumas centenas de pacientes meus, né? E o vídeo acabou viralizando ao longo do dia. Diversas pessoas que não eram meus pacientes receberam o vídeo. E aí eu estava no consultório, encerrando o consultório, me liga um primo que trabalha na RPC aqui em Curitiba. Ele falou: você está sabendo que o teu vídeo vai para o Jornal Nacional hoje? Eu falei: que vídeo? Ele falou: eu lembro disso. O vídeo que está circulando. Bacana. E eu ainda estava acabando as coisas no consultório, e aí de repente era o horário do jornal, eu não consegui parar para assistir, e de repente meu celular disparou de mensagem, mas começou a entrar uma mensagem atrás da outra. Falei: o vídeo entrou no Jornal Nacional.
E eles realmente, eles editaram, pegaram algumas informações, e aí várias vezes, foi Globo News ao Globo vivo, News. diversas vezes e tal. Foi uma experiência muito interessante, mas foi muito mais no sentido de colocar a ciência que a gente aprende, né, em prol da sociedade. Eu acho que nós que passamos por Universidade Federal, eu fui bolsista durante a residência, fui bolsista pela fundação lá de São Paulo durante meu doutorado, fui bolsista da CAPES, quer dizer, houve muito dinheiro público na minha formação. Eu acho que a gente tem que devolver isso de alguma maneira para a sociedade. E essa foi uma maneira que eu tentei trazer o que eu achava que eu podia colaborar nesse momento que foi único, difícil, triste na nossa história. Que bacana, Zé. Parabéns, né? Me conta da tua família, Cláudia, um beijo para Cláudia, né, das crianças. Fale um pouquinho para nós queremos conhecer. Eu tive a sorte de ter, né, reencontrado a minha primeira namorada. A Cláudia foi minha primeira namorada e nos encontramos anos depois. E acho que aqui tem um outro ponto que foi muito importante, que a Cláudia topou os meus sonhos. Isso é importante. A Cláudia topou. Quando nós nos casamos, eu estava em São Paulo, estava no meio do meu doutorado. E ela topou enfrentar, ir para São Paulo, ir para um ambiente absolutamente novo para ela, largar o consultório que ela tinha aqui em Curitiba, porque ela já sabia que a minha ideia era ir para o exterior em seguida. Então ela foi muito clara nesse momento. Ela falou, não, mas se daqui 2 anos eu vou ter que parar tudo para a gente ir para o exterior, então eu paro já, vou para São Paulo, a gente casa. E assim foi. Ela foi muito, muito parceira e comprou todas as minhas... quando eu achava que devia dar um próximo passo, ela nunca me disse não. Eu nunca precisei, obviamente, perguntar para minha esposa, tem um congresso, o que você acha, posso ir? Não, eu só ia avisando, preciso ir. E ela sempre topou e segurou a retaguarda, né? Me deu 2 filhas maravilhosas, uma de 16, a Luísa, a Giovana. Um beijo para a Luísa e para a Giovana. A Giovana de 18 anos. E eu acho que a gente ter uma família, né, um ambiente familiar de tranquilidade, de paz, pelo menos para mim foi extremamente importante nesses últimos anos, né? E uma família que entenda que em alguns momentos você vai ter que sacrificar o tempo para estar com elas por conta do trabalho, né? Eu me lembro uma vez, como cardiologista, eu estava sentado, a gente ia começar a ceia de Natal e eu precisei sair para ir para o hospital. Então, eu cheguei em casa cheguei na casa dos meus sogros poucos minutos antes da meia-noite, né? E aquilo foi motivo de grande angústia para as minhas filhas, elas lembram até hoje, mas essa é a vida de médico. Não é fácil. Você sabe, Zé, que eu escutei esses dias, acho que foi do Flávio Augusto. Todos conhecem o Flávio Augusto, um grande empreendedor. Ele diz assim que um dos maiores segredos de sucesso que ele teve na vida dele é estar em ambientes corretos. E ambiente não é só espaço físico, significa pessoas. Sim. E a escolha que você tem dentro dessas pessoas que são os teus amigos, e a maior de todas é a esposa. Sem dúvida nenhuma. Diz que se você começa a tua vida, como você começou desde lá da formação, né, com uma pessoa que você escolheu para ser a mulher da tua vida, é muito importante essa parceria, esse incentivo. E como você falou, vai junto com você no teu sonho, né? Sem dúvida nenhuma. Então, parabéns, Cláudia, aí, vocês são um casal de sucesso. Obrigado. Isso é bacana. Zé, você tem uma participação muito grande na área dos acadêmicos, aí você tem um contato com os jovens médicos que estão se formando. Como é que você está vendo isso hoje? O que é diferente hoje com o que da nossa época, há mais de 20 anos atrás? Veja, eu dou aula para o 5º período de medicina da PUC. Tá. Então, a grande diferença, e isso é óbvio, começa pelo fato de estar dentro de uma instituição que é particular, né? E eu acho que isso faz diferença, né? A gente percebe, pelo menos eu percebo, um comprometimento muito grande da maior parte dos estudantes. Não que nós não tivéssemos esse comprometimento, mas é quase como... Mas isso é uma boa notícia. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? E até como respeito a quem está pagando, né? Hoje, qualquer faculdade
particular de medicina hoje varia entre 10 a 15 mil reais por mês, né? Então você tem que fazer valer a pena. Então eu vejo ainda jovens muito comprometidos, pelo menos na instituição onde eu estou, na PUC do Paraná, eu vejo jovens muito comprometidos desde o começo. Eu tive uma experiência agora, César, até por participar muito, orientar alunos de iniciação científica, fazer parte do programa de pós-graduação. Houve uma sessão de apresentação de trabalhos de iniciação científica dos alunos do quinto ano e foi feita uma sessão, eles chamaram de sessão internacional. E eu vi ali pelo menos uma meia dúzia de alunos da medicina apresentando trabalhos em inglês, no inglês absolutamente fluente, que bacana, hein? com ciência de primeira qualidade. Com metodologia de teses. Exatamente, exatamente. E muitos deles, inclusive fazendo um programa que a gente chama de PIBIC Master, que hoje a PUC oferece esse programa para alunos que estão no fim do seu curso. Ele faz o programa de iniciação científica como aluno de graduação, mas ele acaba como sendo uma dissertação de mestrado. Então ele acaba o curso praticamente com o mestrado pronto, né? Então eu vejo realmente um empenho muito grande dessa meninada. Existe um caminho, César, isso me preocupa um pouco, porque eu estou dentro de uma instituição que é reconhecida como uma das 3 melhores instituições privadas do país, né? Junto com outras PUCs do Rio Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, eventualmente. Me preocupa um pouco a proliferação que houve recente de cursos de medicina, né? E aqui, voltando um pouco para aquilo que você falou, da questão do caminho certo, das tomadas de decisões corretas, isso não só na medicina, qualquer área, o empreendedor faz exatamente a mesma coisa, mas eu vejo muitos correndo para cursos de medicina que, sabidamente, não vão dar uma boa formação, né? E aí é muito complicado, porque é difícil voltar atrás nesse tipo de formação, né? Se você não faz uma boa faculdade, dificilmente você vai conseguir fazer uma boa residência, você não vai conseguir voltar para a trilha de sucesso, entende? Pelo contrário, você vai cada vez mais se distanciando daquele que deveria ser seu ponto final, né? E a gente vê muita ânsia, às vezes não é nem por conta do estudante, é por conta do pai mesmo, dos pais mesmo, que querem que o filho faça medicina a qualquer custo. Então se manda para uma faculdade de medicina que não dá uma boa formação, né? Sem respaldo de bons hospitais, de bons professores. E ao término de 6 anos, você vai ter um profissional que não está qualificado nem para entrar no mercado de trabalho e nem para concluir sua formação, caso a opção seja pela realização de uma especialização de residência médica. Então, isso é uma coisa que me preocupa hoje em dia, que não acontecia na nossa época, porque o número de faculdades era muito menor. Quer dizer, nós somos de uma época em que aqui em Curitiba nós tínhamos 3 faculdades de medicina, né? Hoje já não são mais 3, são 5, com o 6º curso abrindo na região metropolitana, né? Cidades pequenas no interior com 2 cursos de medicina, né? Então, aqui vai uma sugestão para quem pensa em começar na medicina. Quer dizer, comece certo. Comece por uma instituição que lhe dê uma boa formação sólida para que você seja um profissional respeitado depois, que você possa fazer uma boa medicina. Porque depois que se afasta demais do caminho, é difícil de voltar. Dá para voltar? Dá para voltar, sem dúvida nenhuma, mas é difícil. Olha aí, ó, pessoal. Uma excelente, parabéns, né? Aqui, ó, jovem médico, tá se formando, ou o médico, ou aquele indivíduo, o jovem, que está querendo fazer uma faculdade, vai pelo caminho certo, não tem atalho. Né? Exato. Faça o que tem que ser feito, né? Porque na cirurgia a gente vê muito isso, sabe? Na prática. Você começa a tomar alguns atalhos, uma hora a gente vai pagar o preço, sabe? Se a gente deixa o vaso sangrando, uma hora você não consegue mais voltar e pegar o vaso, e o paciente pode entrar num choque. Então, sangrou, cauteriza. Vai fazendo o caminho certo. E na vida é assim, né? Exato. É simples, é só ter um processo, um método, vai seguindo. Exato. E a gente tem que entender que todo mundo vai enfrentar dificuldades, em alguns momentos a gente vai ter obstáculos difíceis de serem sobrepostos, mas assim com todo mundo. Mas é assim com todo mundo, não é diferente, né? Aqui a gente está aqui conversando sobre sucesso, sobre as coisas que deram certo, né? Mas ninguém viu os plantões que eu dei ficando 48 horas acordado, né? Então, já que você tocou nesse assunto, vamos lá. Eu ia evitar de perguntar, mas vou te perguntar. Vamos dizer assim, o que você talvez tivesse feito diferente hoje? Do ponto de vista profissional? Isso. Não que você tenha errado, mas olha, eu poderia ter feito isso diferente.
né? Talvez por ser uma jornada, talvez assim por deixar uma jornada um pouco mais leve ou ter interferido menos na minha família, sabe? O que se de repente, olha, eu poderia ter feito um pouco diferente isso aqui, algo assim? Eu teria me angustiado menos, bem menos. Boa. Bem menos, eu teria me angustiado menos. Eu queria que... Só arrumar aqui, produção aqui, deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Pronto. Acho que foi. Aí. Eu queria ter tido de maneira mais clara lá atrás que uma vez tomado o caminho certo, dificilmente ia dar errado, né? Porque eu fiquei muito angustiado o tempo todo. Você tinha muitas dúvidas? Muita dúvida, muita dúvida. É mesmo? De que ia dar certo, de que eu ia conseguir. Eu tinha muito em mente que eu queria fazer toda a minha formação e queria voltar para Curitiba. Eu via de maneira muito clara um espaço para mim no mercado, tanto no mercado de trabalho assistencial quanto do ponto de vista acadêmico. Eu via esse lugar que eu poderia vir a ocupar. Entendi. E me angustiava muito que isso não acontecesse. Eu acho que hoje eu teria sido mais... Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse falar para mim há 20 anos atrás, eu diria calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Não tem, o que não é tem normal muito erro. Da maturidade como pessoa, né? Exato. Profissional, senão vai dar certo. Exato. E hoje, você perguntou dos jovens médicos, né? A gente vê que a ansiedade é um problema endêmico nessa meninada, né? Eles encaram a menor dificuldade, eles se apavoram, né? E assim, a gente tem que saber que vai dar errado. Muitas vezes vai dar errado. A gente vai ter que tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que consiga fazer dar certo. Então, se eu pudesse refazer alguma coisa, eu faria com mais tranquilidade, com mais calma. Tipo assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Esse é o caminho que eu resolvi que eu queria fazer. Então, lá na frente, possivelmente eu vá ter uma colheita farta por tudo que eu venho plantando ao longo do tempo, né? Eu não ficaria tão angustiado assim. O importante é a autoconfiança, né? Você confiar e procurar acreditar. Exato. Bacana. E acreditar que se é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, entende? E como é que você vê, assim, Zé, essa questão da competitividade que existe muito hoje com o pessoal que está se formando? Eu vejo que, ou na própria faculdade, né? Com notas, com não sei o quê, parece que é muito alta essa competitividade atual, não é? Eu não sei. Você acha isso saudável, não? Eu acho que sempre foi. Eu acho que sempre foi um ambiente competitivo. Tá. Sempre foi. Mas eu acho que a faculdade é um bom ambiente para o jovem aprender que é assim que funciona, né? Porque não importa se é medicina, se ele estiver fazendo uma outra área, a hora que ele cai no mundo corporativo, haver essa competitividade. vai ter competitividade. Quer dizer, e ele tem que saber lidar com isso, né? E na medicina é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você já passa um funil enorme quando você resolve que você quer fazer medicina, né? E aí você tem que, é um processo de extrema competitividade, entrar na faculdade de medicina, numa boa faculdade. Acabou. Você quer fazer residência, é outro processo seletivo. E assim vai ser o tempo todo. Então, eu não acho que seja ruim o ambiente de competitividade. O que eu acho ruim, muitas vezes, é a maneira como o jovem lida com isso, né? E hoje isso é uma opinião própria. Isso, né? Tem um amigo meu que brinca, fala, olha, tem as coisas que eu acho e tem as coisas que eu sei. Eu vou falar uma coisa que eu acho, né? Eu acho que o jovem hoje lida muito mal com essa questão da competitividade, né? Com o fato de ter que concorrer. É assim, a vida vai ser assim, não tem outra maneira, né? Não vai ter vaga para todo mundo entrar na faculdade, não vai ter vaga para todo mundo quando for fazer prova de residência. A gente tem que aprender a lidar com essa competitividade. Não é à toa que você tem esse teu sucesso todo, que eu sei que você não vai chamar como verdadeiro para você, mas você tem, Zé, porque você realmente se foge da mediocridade. Ou seja, a competição tira você do comum, do normal. Exato. Né? E isso faz você só te empurrar. Né? Você sempre vai subindo de nível, assim, não, eu tenho que ser bom. E é isso mesmo, não pode ter medo, né? Tem que encarar essa competitividade. Mas você falou uma coisa importante. Eu acho que o jovem hoje, além da ansiedade, essa imaturidade de lidar com a competitividade gera mais angústia ainda. Sem dúvida nenhuma. E prejudica, né? No fim das contas, é a gente contra a gente mesmo, né? Se você parar e olhar para trás, ao longo de toda a vida, de todos os momentos que você achou que era difícil, era você contra você mesmo, só. Só. Né?
E a gente, né, cria monstros. Então, acho que o jovem tem que aprender a lidar com isso. E, em especial, o médico tem que aprender a lidar com isso. Né? Até porque, César, muitos de nós, quando nos formamos, e você é um excelente exemplo disso, nós nos tornamos empreendedores ou, muitas vezes, empresários realmente. E aí você cai num mundo onde a competitividade é a regra e, muitas vezes, com leis muito mais duras do que aquelas que a gente enfrenta no ambiente da faculdade. Vou explorar aqui uma área que você, para mim, é um expert, tá? Que é pesquisa, tá? Que é a ciência. Como que você vê isso para o médico? Sabe, o básico. Você acha que é importante o médico ter uma formação básica de pesquisa? Como é que você vê a metodologia aplicada, essa medicina baseada em evidência hoje para o médico? Você acha importante? Eu acho fundamental. Eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. Quer dizer, a pandemia deixou muito claro que a enorme maioria dos médicos, né, não entende absolutamente nada de ciência. Nada, absolutamente nada. Quando você vê muita gente preconizando, né, coisas que não têm embasamento científico, isso chega a ser assustador. Né? Nós, se você lembrar, nós não tivemos qualquer formação de método científico. Nós não tivemos durante a faculdade. Eu não me lembro se você fez iniciação científica, eu ainda fiz, então, de alguma coisa que eu aprendia com o meu orientador em iniciação científica, mas não que eu tivesse isso como uma eu fui ter no mestrado isso. Exatamente. Né? Então, eu acho fundamental que o básico da ciência o médico conheça. Não tem como desvincular prática assistencial. Tem gente, não, mas eu trabalho só no meu consultório. Não importa. Não tem como você desvincular a prática assistencial de você pegar um artigo e saber o que você está lendo. Senão você começa a comprar qualquer coisa. Você começa a praticar a medicina que o laboratório te vende. Né? Então, esse remédio aqui é bom. Né? Tá, mas por que isso é bom? Né? Então, me assusta muito o desconhecimento científico da maior parte da população médica no país hoje em dia. Eu vejo que a nova geração de médicos já recebe isso. Né? Eu vejo na PUC, né? Eles têm formação em metodologia científica. O mínimo eles vão sair sabendo da universidade, ainda que não vão trabalhar com pesquisa. Né? Eu acho que a tomada de decisão em ser pesquisador é uma coisa. Eu tomei essa decisão lá atrás. Né? Mas a necessidade, isso é para alguns que gostam disso, mas a necessidade de conhecimento da ciência, isso tem que ser para todo médico. Que bacana, então faz parte, né? Faz parte. E aí é lógico, se você resolve enveredar pelo ramo acadêmico, de pesquisa, você toma uma outra linha. Aí é outra coisa. É um caminho difícil, fazer pesquisa no Brasil é extremamente difícil, o financiamento é cada vez mais escasso, cada vez mais falta de dinheiro, né? Mas ainda assim, ainda se faz uma bela ciência no país. Né? Basta dizer que, em termos de Covid-19, pouquíssimos países produziram tanta ciência de boa qualidade como o Brasil. Sem medo de errar, o Brasil produziu melhor ciência aplicada, quer dizer, aquilo que mudou a conduta durante a pandemia, do que os Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma. Que bacana. Então, é difícil fazer ciência no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Dá para fazer? Dá para fazer. Com todas as dificuldades, mas dá para fazer. E nós estamos ouvindo aqui do maior produtor de trabalhos científicos hoje, acredito eu, que é da PUC, não é isso? Na área de medicina, sendo um dos maiores pesquisadores, né? Um dos maiores. Não, mas nós temos um time muito bom. Dentro do nosso programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, nós somos hoje, acho que em 17 professores, só tem gente de ponta. E que hoje a PUC é um destaque, né, na área de pesquisa, né? Sem dúvida nenhuma. Saiu um ranking das universidades aí de pesquisa, sempre né? Sempre tem. E o nosso programa, especificamente, é um programa muito bem qualificado, né? E produz muito, seja em termos... Quando a gente fala em produção acadêmica, a gente não está falando só de publicar artigo, a gente está falando de qualidade e a gente está falando de formar gente. Talvez esse seja o ponto mais importante. A gente não pode esquecer que pós-graduação serve para isso, serve para formar as pessoas, serve para formar novos pesquisadores. E talvez esse seja um dos motivos de maior orgulho nosso, porque quando a gente olha o que aconteceu com os nossos egressos, né, das pessoas que fizeram pós-graduação conosco e hoje em posições de destaque no Brasil, fora do Brasil, então isso nos traz, para quem faz ciência, traz grande satisfação.
Doutor José Rocha, me conta um pouquinho. Eu sei que você tem alguns projetos aí na área de prevenção. Fala para nós um pouquinho o que você anda fazendo em termos de prevenção na área de cardiologia. Perfeito. Eu sempre. A minha área dentro da cardiologia, que eu sempre gostei muito, foi a área de prevenção. Sempre foi. E infelizmente, quer dizer, o Brasil ele não trabalha com prevenção, né? Que a gente fica enxugando gelo, tratando doença ao invés de fazer prevenção, né? Que o ideal seria talvez até na predição, né? Antes. Exatamente, que é o que a gente chama de prevenção primordial. Isso. Existe um termo para isso que é prevenção primordial. O que é prevenção primordial? Você vai ensinar toda a população a comer de maneira correta, a fazer atividade física, a não fumar, a se manter dentro do peso, porque daí as pessoas não vão nem desenvolver os fatores de risco para as doenças cardíacas, né? Eu não estou nem falando de tratar colesterol alto, tratar hipertensão. Não, é fazer com que as pessoas não desenvolvam. Isso é prevenção primordial. Isso é muito pouco feito no Brasil, né? E quando a gente olha por que prevenção é pouco feito, e essa é uma visão um pouco minha, porque para muitos médicos a questão da prevenção é um pouco complexa, não sabe como fazer exatamente. Então, sempre me agradou a ideia de que a gente tinha que simplificar o conceito de prevenção, a maneira como se faz prevenção, né? E porque hoje você quer fazer prevenção, em geral você pensa, eu preciso ir no médico. O médico vai me pedir exames, vai fazer um monte de exames, vou gastar um monte de dinheiro, e às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer isso, né? E alguns anos atrás eu conheci um projeto que começou aqui em Curitiba, de uma empresa chamada Previnel, do Dr. Rodrigo Camargo e do Dr. Hélio Oliveira, né, que haviam começado esse projeto, que era, vamos chamar assim, eu não gosto muito do termo, mas era uma startup, de certa maneira, de avaliação do risco de desenvolvimento de câncer. Um abraço para o meu amigo Rodrigo Camargo. E o Rodrigo chegou para mim e falou, e isso de maneira muito simples, quer dizer, com interface simples, né? Isso destinado diretamente a quem tivesse interesse, a pessoa que quisesse fazer sua avaliação de risco, mas também as empresas que quisessem fazer a avaliação de risco dos seus colaboradores, por exemplo, né? E o Rodrigo chegou para mim, por que a gente não faz a mesma coisa na área da cardio? Então eu me juntei ao grupo da Previnel, né? E nós hoje fizemos o braço também de prevenção de doença cardiovascular, né? E também já de maneira muito adiantada de doença mental, de mental health. Mas fale para nós como é que é esse... Hoje ainda era um programa web-based, quer dizer, você entra responde algumas perguntas extremamente simples, né, que não precisa de muitos exames, nada disso, e coloca suas informações de saúde e o programa vai te dizer, olha, você tem um risco aumentado para ter... Ele gera um score. Ele gera um score, diz se você tem risco aumentado ou não. Baseado numa anamnese clínica, dirigida, exatamente. Tá. Isso inicialmente estava só no computador, quer dizer, agora a gente já está jogando isso para dentro do WhatsApp, as pessoas vão poder fazer isso por bot de WhatsApp. Que bacana. Né? A ideia qual que é? Levar a prevenção para todo mundo, né? Quer dizer, eu não preciso... porque hoje, do ponto de vista cardiovascular, a gente tem ferramenta que permite a avaliação do risco cardiovascular se você souber teu peso e se você souber tua pressão arterial. Entendeu? E é lógico, não é a melhor maneira de fazer, o ideal é ter exame de colesterol, mas com isso eu já consigo ter um indicativo de, olha, você precisa procurar um médico para fazer esse tipo de avaliação. Então, essa ferramenta hoje ela está sendo montada, a gente já, dentro da ferramenta, a ideia é que se o indivíduo está fazendo a avaliação do risco, por exemplo, de câncer, né? Mas se surgem ali alguns indicativos de que o risco de doença cardiovascular possa estar aumentado, o programa já vai avisar de que talvez seja bom ele fazer a avaliação também de risco cardiovascular, entende? E tudo isso de uma maneira muito simples, na verdade, César. São fatores epidemiológicos. Exatamente. Tudo isso baseado em ferramentas de cálculo de risco. Tá? Então, essa é a ideia. A empresa deu um passo grande agora com um round de investimento. Né? E a ideia é colocar a versão mais completa no mercado. A avaliação do risco de câncer já está funcionando há bastante tempo,
mas a ideia é colocar já no começo do próximo ano a ferramenta completa para avaliação de risco de câncer, risco cardiovascular, de doença mental. E eu reforço, aqui o interesse não é só do indivíduo que quer calcular seu risco, mas é do empresário que tem uma empresa. De toda a cadeia. De toda a cadeia. Você vai diminuir a sinistralidade. Perfeito, é isso, basicamente. Né? Você vai diminuir o custo da operação, da doença, que você consegue prevenir, identificando aqui embaixo. Exatamente. Né? Daí você vai dizer, não, mas isso é simples. Mas de maneira isso não está simples para as pessoas, isso não está chegando simples nas pessoas. Né? Só para que se tenha uma ideia, César, né? A estatística hoje de hipertensão no Brasil é o seguinte, no Brasil não, no mundo ocidental como um todo, 1/3 das pessoas que têm pressão alta sabem que tem pressão alta. Olha que interessante. Né? Dos que sabem que tem pressão alta... Só 1/3. E dos que sabem que tem pressão alta, só 1/3 estão tratando de maneira adequada. E 1/3 dessas estão com nível de pressão como realmente deveriam estar. Então, veja, a gente está falando do fator de risco cardiovascular mais prevalente no Brasil, que é a hipertensão, né? Onde a enorme maioria dos hipertensos não sabe que é hipertenso. Simplesmente. Como é que eu vou saber? Mede a pressão. É simples. Então, a gente precisa tornar a prevenção algo simples. E a Previnel se propõe a fazer isso. Avaliação de risco para fazer uma prevenção adequada de câncer, de doença cardiovascular, de doença mental, de uma maneira extremamente simplificada, que não seja algo difícil de entrar com os dados, nada, e que tenha uma aplicabilidade em larga escala. A ideia da Previnel é essa. Ou seja, você tem uma abrangência em massa, numa grande população. Exato. Né? Mas você consegue fazer uma intervenção individual. Exato, perfeito. A ideia é exatamente... Sensacional exatamente ideia, essa. hein? Bacana. E com inteligência artificial, com dados. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. daí Gerando relatórios para a empresa. Pra... Exatamente. Bacana, hein? Olha, uma área muito importante. Olha, fiquei surpreso, hein, com essa ferramenta aí que vocês estão desenvolvendo. Parabéns, achei bem interessante. Zé, voltando aqui para o Zé, você é um cara estudioso. Vamos tomar aqui, nós estamos aqui. Marcela Laguna, muito obrigada pelo nosso energético aqui. Vamos lá, dar uma carregada. Conta aqui para nós um livro que te venha na cabeça assim. Qualquer um. Um Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks, que é um neurologista. Se você não leu, não leia. Li. Não leu? Não. Ele descreve 7 casos de pessoas com alguma dificuldade neurológica. Você acha que eu tenho alguma? Não, mas que seria limitante e pessoas que acabam compensando isso de outra maneira. O livro é fantástico. Pô, tá cheio aí de situações, né, nos empreendedores, né? Elon Musk é um deles, né? Exatamente. Que venceu, que deu bacana. Algum filme, Zé, que você vem assim, que você se recorda que, olha, é um filme muito bacana? 2 filmes. Um é baseado num livro do Oliver Sacks também, que é um livro chamado Awakening, da década de 90. Veio para o Brasil com o nome de Tempo de Despertar. Não me lembro, acho que é o Robin Williams, o autor, o ator. E Interstellar é um filme que me impressionou muito nos últimos tempos. Bacana. Boas dicas, hein, pessoal? Olha aí, ó, dá para passar um final de semana aí assistindo. Maravilha. Zé, o que significa para você felicidade? Estar junto das pessoas que eu gosto, né? Opa! Minha família, meus amigos. Então hoje você está feliz aqui, né? Eu já estou feliz, sem dúvida nenhuma. A gente brinca aqui, Zé. Que bom, isso mesmo. Isso é importante. E tempo? Tempo é o senhor da razão. A gente vai ficando velho, a gente descobre isso. Tempo é o senhor da razão. Né? Que bacana, Zé. Zé, conte para nós agora, assim, de uma forma bem resumida, uma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas, para os teus pacientes, que você acha que é importante aí. Tudo isso que a gente conversou um pouquinho aqui. Eu acho que pensando em carreira, em qualquer coisa que a gente vá fazer na vida. Os jovens médicos. A gente precisa planejar, sempre tentando fazer o melhor, né? E ter a certeza absoluta que se aquele é o teu melhor, você vai chegar no que é o teu destino. Nada vai te tirar daquilo. As dificuldades vão aparecer, mas se você estiver determinado, se souber que é realmente aquilo, se você estiver fazendo o teu melhor, você vai chegar aonde você quer. Não tem por que desistir, não tem por que parar antes. Eu acho que perseverança é algo extremamente importante, estar preparado é extremamente importante. Então, acho que pensando, né, que a gente trouxe muito para a área de carreira, eu acho que isso é muito importante, em qualquer coisa que a gente faça.
Olha, obrigado pela tua contribuição, tá? Você deu aqui vários insights, que eu não vou nem repetir aqui, senão vou ser redundante aqui, mas uma das coisas que você falou que me marcou aqui, que eu achei muito importante, né? É saber o que quer, pessoal. Se você souber o que você quer, muitas vezes a gente não sabe o que quer, e a gente tem um talento enorme e fica focando em coisas que não deveria focar. Além de tudo isso que você colocou, olha, parabéns. Né? A mim contribuiu um monte, eu tenho certeza que você ouvinte aí também tirou vários insights. E obrigado, Zé. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Estar com você é uma honra. Tenho uma enorme bacana. Admiração por você, esse teu lado empreendedor. Bacana. Quem te vê aqui, te vê sempre alegre, sorrindo, não sabe que fora daqui você é exatamente assim, desde que eu te conheço. Sempre bem-humorado, sempre positivo, sempre atrás dos teus sonhos. Então, para mim é uma honra estar aqui com você e é uma honra ser teu amigo. Recíproco, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo teu tempo que está aí, você que está nos ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes sociais e agora também pelo LinkedIn, que nós vamos colocar no LinkedIn. Muito obrigado pela tua presença, ok? Estamos encerrando o 48º episódio aqui com a presença do cardiologista, meu amigo aqui, famoso amigo, doutor José Rocha Faria. Sabe, obrigado pela tua presença, Zé. E venham nos assistir, tenho certeza que vocês vão aproveitar todos esses insights aqui que o Dr. José Rocha aqui nos colocou. Ok, pessoal? Bora lá, aguardo vocês.